Grande perdão, grande bênção. A recompensa é um princípio natural e também bíblico. Se trabalhamos, somos recompensados. Se fazemos o bem, somos recompensados. O próprio Senhor Jesus disse que até um copo de água não ficaria sem recompensa. Então, nessa reflexão, eu quero demonstrar que perdoar também tem a sua recompensa. Mesmo que às vezes seja difícil, sempre é melhor perdoar e sempre haverá uma recompensa para isso. Durante a pandemia que estamos vivendo, soube que houve um aumento, 40% nos casos de violência doméstica e também pedidos de divórcio, né? E os cristãos não estão isentos a esse tipo de tensão próprio de um tempo como que estamos vivendo. Mas nós temos a quem recorrer. Nosso Deus nos proveu em Cristo todos os recursos necessários para suportar e atravessar por situações adversas. E o perdão está incluído. E perdão, como sabemos, é uma questão muito séria, devido às graves consequências que a falta de perdão pode ocasionar, tanto aqui e agora, na nossa vida, doenças, travando questão financeira, um monte de problemas, né? E quanto à vida futura, que fomos advertidos, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Perdoar é sofrer um dano, ou o dano de uma injustiça sofrida, e isso nunca será fácil, porque nossa tendência é querer justiça quando somos prejudicados ou feridos. Mas, olhando para o nosso exemplo maior de perdão, o nosso Senhor Jesus, que sofreu o mais injusto de todos os julgamentos e também a mais injusta sentença de morte, né? Inocente, certamente, olhando para isso, meditando nisso, encontraremos auxílio e graça e encorajamento para sermos também melhores perdoadores. A Bíblia diz que ele sofreu o que sofreu pela alegria que estava proposta mais à frente. Hebreus 12, 2-4 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Estou aplicando essa passagem para questões, né, que a gente tem que enfrentar às vezes de perdão. Então, o Senhor Jesus tinha visto lá na frente, ele sabia a alegria que ele teria ao reencontrar o Pai, de ter vencido Satanás, de ter conquistado tantas pessoas, né, o perdão para tantas pessoas, a salvação de tantas pessoas. Então, muitas coisas traziam alegria a ele e deu forças para ele enfrentar o que ele enfrentou. Assim nós também, quando estamos diante de uma ofensa, né, uma situação difícil de perdoar, podemos lembrar que se enfrentarmos com humildade, obediência, a ordem do Senhor de perdoar, embora com dor, com lágrimas, haverá uma recompensa para aquele ato. Quanto maior a ofensa, maior será a dor e o desafio para perdoar. Mas a recompensa será proporcional, ou seja, quanto maior perdão, maior a recompensa. No caso do Senhor Jesus, a recompensa está além do que nós podemos compreender, mas vamos olhar alguns exemplos, né? Temos o José do Egito na Bíblia, um homem como qualquer um de nós, né? A gente vê todo o sofrimento que ele passou e depois de tudo que ele passou, e ali incluiu amarguras, né? Falta de perdão, talvez por um tempo, tal, mas depois se tornou o grande administrador do Egito. E quando ele encontra os irmãos, está muito claro que ele já havia perdoado aos irmãos e nos deu um exemplo maravilhoso que nós vimos na meditação anterior. Outro exemplo bíblico é Jó, nós acabamos de ler, né?
o livro de Jó, ele foi injustamente acusado por seus amigos, e no final do livro, Deus fala para que esses amigos, que não foram tão amigos assim, eles estavam em situação difícil com Deus, e Deus falou para ele: agora vocês vão lá pedir para o meu servo Jó orar por vocês. E eles foram lá. E Jó, temente a Deus, ele atendeu esse pedido, ainda que certamente com um coração dolorido, né? E ele orou, e a Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então está muito claro aqui, né, que esta bênção, esta recompensa, logicamente, não foi só pela falta, pela amargura, pelo que os 3 amigos fizeram, mas por tudo que ele passou, mas certamente os amigos acrescentaram dor a ele. E aqui está também a grande prova de que a gente tenha perdoado alguém. Quando nós podemos de coração orar a Deus pelo bem dessas pessoas, para que Deus não faça justiça, mas que abençoe aquelas pessoas em troca até do que nos fizeram de mal. E Jesus disse mesmo para orar até pelos inimigos, quanto mais para amigos e para aquelas pessoas que talvez estão próximas de nós e que nos ofenderam. Então, são 2 exemplos bíblicos muito importantes. Mas quero falar também de outros 2 exemplos que são assim mais próximos da gente, né? Lembrando que perdoar é abrir mão dessa exigência de justiça, e quando fazemos isso por amor a Deus e pelo bem do outro, isso abre o caminho para Deus fazer muito mais e melhor do que pensamos e produzir grandes bênçãos. Temos muitos outros exemplos na Bíblia, mas quero agora citar, como disse, pessoas aí próximas de nós. Lembrei esses dias de Vanessa Chaves, uma irmã que mora em São José dos Campos. Ela, com 12 anos, viu o pai matar a sua mãe, presenciou isso. E isso trouxe muitas consequências para a vida dela, na adolescência, no início da juventude, se envolveu com muitas coisas, até que ela se encontrou com o Senhor Jesus, né? E aí a sua história começou a mudar. E depois, mas ela continuava com essa dor muito grande, né, do que o pai havia feito. E o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dela, e uma das primeiras coisas foi mostrar a ela que ela precisaria pedir perdão ainda para o pai. Isso foi um pouco difícil, mas depois ela entendeu que era pela mágoa, pelo ódio, pela amargura, pela raiva que ela tinha do pai. E esse foi o início, os primeiros passos para ela, da caminhada da libertação, e ela conseguiu, né, pelo poder e atuação do Espírito Santo. Ela escreveu um livro, hoje ela dá palestras, e muitas pessoas têm sido abençoadas através dela, inclusive ela também tem uma vida abençoada, casada, tudo bem. E aqui embaixo vai ser colocado desse vídeo, vai ser colocado um link de um testemunho dela, que vale a pena você ouvir, assistir. É curtinho, é poderoso. Um outro caso que está inclusive registrado, escrito no aplicativo da igreja, é desta irmã Renê, nos Estados Unidos, uma senhora que um dia sua filha estava com uma amiga no carro, haviam saído e houve um acidente, e as 2 moças morreram, e quem provocou o acidente, um jovem chamado Eric, ele estava embriagado. Era a única filha, ela vivia sozinha com a filha, e isso doeu muito, e ela, nos próximos dias, sofrendo tudo aquilo, nas próximas semanas, ela começou a dar palestras nas escolas, alertando sobre os perigos de dirigir embriagada, aquelas coisas todas. Mas lá no fundo, aquela amargura estava consumindo ela. Ela falou num poço de amargura, ela estava afundando.
E o Espírito Santo também começou a agir no coração dela e mostrar que ela tinha que perdoar ao Eric, ao moço que estava agora preso, condenado a 22 anos de prisão. E ela foi, depois de algum tempo, ela foi e olhando nos olhos dele, ela o perdoou. Então, ali começou o processo de libertação na vida dela. E o próprio Eric, até então, ele estava ali muito mal, ele não conseguia se perdoar pelo que havia feito. Quando ele recebeu o perdão, né, da mãe da vítima, da moça, que ele havia sido, né, instrumento para levar à morte, ele começou a acreditar em Deus. Ele não tinha relacionamento com Deus até ali. E aí ele começou a acreditar que poderia existir perdão e veio também a se converter a Jesus Cristo. E aí ele passou a ter um bom relacionamento com a Renê e tal. Mais adiante, os familiares de Renê e da outra moça começaram a pedir ao juiz que diminuísse a pena do Eric. E, de forma inédita, que nós sabemos como normalmente é a justiça americana, o juiz concedeu, diminuiu pela metade a sentença e em 2012 ele foi liberto. E um cantor nos Estados Unidos compôs uma canção inspirado nessa história chamada Perdão. Uns dias atrás eu olhei ainda no YouTube, tem mais de 6 milhões de visualizações, né? Então, e isso só num lugar, né? E então, Renê também tem dado palestras, eles têm testemunhado, então muitas pessoas, milhares, talvez milhões de pessoas foram abençoados, além de ela mesma ter sido liberta de toda aquela amargura. Então, são exemplos, né, que nos encorajam a tomar essa decisão. A bênção virá. É difícil? Sim, é difícil dar o passo, decidir perdoar, porque começa com uma decisão. Mas uma vez feito isso, as bênçãos virão, eu te garanto, em nome de Jesus, né? E Colossenses, nós temos meditado nos últimos dias, gostaria ainda, estamos terminando, né? Diz o seguinte, que Deus nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Outra passagem de Colossenses diz, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de dívida, de acusações contra nós, removendo-o e pregando-os na cruz. Amém. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. E aí está o poder para perdoar. E pela presença e atuação do Espírito Santo em nós, podemos sempre perdoar. Grande parte das histórias que sabemos, como as que relatei aí, relembrei, né? Histórias de profundo e genuíno perdão aconteceram com pessoas que já conheciam ao Senhor Jesus de perto, já haviam experimentado o perdão de Deus e a nova vida que passamos a ter ao receber Jesus no coração. A presença e o poder do Espírito Santo na vida de um cristão o capacita a perdoar, mesmo que às vezes seja difícil e penoso. É possível. Lembrando sempre, como vimos nos exemplos, que depois de uma libertação de perdão, bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas. Pai querido, eu te peço, Senhor, que abras os nossos olhos do nosso coração, e principalmente daqueles que estão nesses dias ainda com dificuldades para perdoar pessoas próximas ou coisas até distantes, que o Senhor, pela atuação do teu Espírito, as ajude a ver que haverá uma recompensa, uma bênção, se derem esse passo, que é muito melhor perdoar do que reter o perdão, do que ficar guardando essa amargura que só traz malefícios.
Que o Senhor abra os nossos olhos, nosso entendimento para essa verdade e possamos todos sermos melhores perdoadores. Nós oramos, nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.